Descoberto do corpo. O teatro é o do eterno retorno. O amor é livre demais para ser julgado por nós, pobres mortais. Às vezes, o espetáculo É o público! O teatro é o sacerdócio. A arte nasce do artista. Veja a arte como assinatura do homem. Quando o particular sujeito humano faz sua obra destinando o seu ser, a sua assinatura, a sua riqueza, a sua alegria, a sua humildade, a sua carícia e a sua vida, daquilo que ela tem de mais puro. É preciso acreditar. Também é preciso que nós não ficamos preocupados quando erramos. É preciso acreditar no mundo renovado pelo teatro, onde o homem, implacidamente, torna-se senhor daquilo que não existe e o faz assim. E o teatro é a arte do afeto. A arte salva!
Boa noite, povo. Apresenta meu pai. E eu chego. Parecida com tapete novo, passando vai também com o tapete novo no água. Eu sei que eu tô toda vida, essa travessando a canoa lá no Lelo Pilar. Olha o buraco do barreiro, o cavaleiro, o carro do carro, o barreiro do rio para eu virar. Esse é o Grupo Gambiarra
Dirigido por Iolene de Stefano, a nossa professora de teatro. Agradecemos a Iolene e aos alunos, né, por abrilhantarem esta noite com tão bela apresentação. A arte representa a alma, e assim nos sentimos contemplados com essa apresentação. Convido o Frei Otton, nosso diretor pastoral, para então dar início aos trabalhos dessa noite com a apresentação do nosso palestrante. A microfonia aqui, né? Boa noite, gente. Bem-vindos, bem-vindas para a nossa última noite da nossa jornada de teologia deste ano, em que o tema foi os 10 anos do pontificado de Francisco, né? Então, só para recapitular, a primeira noite, o padre Manuel Godoy nos ajudou com um sobrevoo, né, dizendo um pouco como é que são os principais pautas do Papa Francisco, os principais documentos, enfim, né? Depois, semana passada, veio a Lucimara para tratar do primeiro documento do Papa Francisco, que, inclusive, este ano está fazendo 10 anos, que foi a Alegria do Evangelho, né? Uma evangelização que se pauta pela alegria, por uma boa notícia para o mundo contemporâneo, etc. Hoje, nós vamos nos pautar na questão mais atual, ou seja, qual é a pauta atual do Papa Francisco. E certamente que a palavrinha de ordem agora, que a gente tem escutado tanto, é sínodo, né? Começa a primeira sessão daqui a alguns dias. Essa ideia da sinodalidade. E corre um risco, é claro, né, de ser simplesmente uma palavra e não entrar propriamente na prática da igreja. Sínodo daqui a pouco o Marcos Túlio vai falar, é o caminhar juntos. Ou seja, não mais uma igreja que alguém manda e alguém obedece, uma coisa meio piramidal, mas uma igreja, vamos dizer, circular, em que as pessoas tenham espaço, vez, possibilidades, né? Todo mundo se sinta participante devidamente. Isso aqui é o que está na cabeça do Papa Francisco. Para isso, então, um grande processo de escuta, né? E essa ideia de a gente tentar fazer alguma coisa nova. Para isso, para essa noite de hoje, então, para o nosso grande finale, nós convidamos o Marcos Túlios, que é uma pessoa muito dedicada, sobretudo, ele vai se apresentar melhor, sobretudo da área da comunicação. Ele é o coordenador da PASCOM do Brasil. Então, vocês estão muito chiques hoje para poder participar da palestra dele, viu? E trabalha aqui em Belo Horizonte, ligado à PUC, né? E também, então, mas tem esse trabalho, e acompanhou muito o processo sinodal nas escutas, etc. Então, ele vai passar para nós toda a experiência dele também ligada a essa área do sino. Recebamos também com uma salva de palmas. Bem-vindo entre nós, com você. Boa noite a todas e todos. É uma alegria para mim estar aqui nessa casa, nesse colégio, né, acolhendo ao convite do Frei Otton, para partilhar um pouco com vocês, e confesso que me sinto bastante desafiado para responder essa pergunta. A Igreja Sinodal, um sonho possível? Eu começo respondendo que sim. Eu acredito que sim. E não é um sonho sozinho. Papa Francisco, inclusive, em um livro publicado no ano de 2020, logo ali depois que a pandemia começou, ele diz assim, o título do livro, Vamos Sonhar Juntos. Então, é um sonho possível, mesmo que seja um sonho atormentado por tantos pesadelos. Às vezes a gente queria que a nossa vida fosse só de sonhos realizáveis, de sonhos possíveis, mas às vezes a gente tem que lutar e brigar com alguns pesadelos também.
Como o Frei Otton disse, eu me dedico, né, como cristão leigo, ao apostolado no campo da comunicação, coordeno a pastoral da comunicação no Brasil, junto à CNBB, integro o grupo de reflexão sobre comunicação da CNBB, estou na fase final do meu mestrado em comunicação, em que eu investigo as proposições para a Igreja em Rede a partir das mensagens dos Papas Bento e Francisco para a comunicação. Então, eu acompanho muito de perto, por paixão e também como pesquisa, a atuação do Papa Francisco, da Igreja, né, enquanto tal. Minha formação é em filosofia e em comunicação, e atualmente também apresento o programa Igreja Sinodal nas emissoras de inspiração católica, na TV Horizonte, na TV Pai Eterno, na TV Aparecida, TV Kefas, TV Imaculada e na Rádio América. Eu penso que é possível nós sonharmos juntos, pois temos um Papa que sonha e que nos estimula a sonhar. O Papa Francisco eu diria assim, carinhosamente, é um vovô de 86 anos que nos estimula a sonhar. E o sonho do Papa Francisco é um sonho que não adormece. Ao contrário, é um sonho que faz acordar a igreja da letargia da autorreferencialidade. Acredito que esta é a principal característica. Se a gente pudesse descrever o que o Papa Francisco sonha, ele sonha em nos acordar dessa igreja autorreferencial, que olha mais para si e menos para os outros, que olha mais para o espelho e olha menos para as periferias sociais, existenciais e geográficas. O Papa Francisco é um Papa que sonha, e em 2017, ele contou um segredo durante um encontro com 140 superiores de diversas congregações. Ele revelou a sua devoção particular em uma devoção a São José. E a revelação que o Papa fez é o seguinte: se há um problema, eu escrevo no papel e coloco sob uma estatueta de São José dormindo. Nós vimos aí nos últimos anos a popularização dessa imagenzinha, né? Inclusive eu, quando eu vi esse testemunho do Papa, eu corri para comprar uma imagem de São José dormindo, para também ter os meus sonhos intercedidos por São José. E a resposta foi dada ao questionamento de um dos religiosos que indagou o Papa qual que era o segredo para que ele fosse tão sereno. E aí o Papa disse que para a serenidade dele ele confiava os sonhos e os desafios a São José, que ele dormia tranquilamente, mesmo com tantos desafios, problemas, questionamentos na igreja. E o Papa Francisco disse que há mais de 40 anos ele reza uma oração em que ele encontrou em um missal francês que dizia o seguinte: São José, cujo poder faz possíveis as coisas impossíveis. E uma delicadeza de Deus que o ministério do Papa Francisco iniciou no dia de São José. 19 de março de 2013 foi a missa de início do pontificado do Papa Francisco. A Igreja Sinodal, ela é um sonho possível, porque, retomando o que o próprio Papa afirmou, quando o Sínodo dos Bispos completou 50 anos, em 2015, ele fez um discurso muito bonito ali. E ele, retomando São Crisóstomo, um dos padres da igreja, na explicação ao Salmo, São Crisóstomo diz que igreja e sínodo são sinônimos. Igreja, no grego, é eclesia, assembleia dos chamados, e sínodo, que em grego é rodós, caminhar juntos. Portanto, igreja e sínodo são sinônimos porque os chamados e chamadas, todos nós, pelo batismo, podemos, devemos, queremos caminhar juntos. Caminhar juntos do rebanho de Deus pelas sendas da história ao encontro de Cristo Senhor. Prossegue o Papa, que assim entenderemos, por dentro dela, que ninguém pode ser elevado acima dos outros. Essa é a concepção de que ele parte. É preciso uma igreja sinodal, porque dentro dela ninguém pode se sentir acima dos outros. Fugir do esquema de pirâmide,
A gente sabe que pirâmide dá ruim, pirâmide financeira e pirâmide de todos os esquemas, né? E buscar uma igreja que caminha junto, lado a lado. Pelo contrário, na igreja é necessário que alguém se abaixe, pondo-se ao serviço dos irmãos ao longo do caminho. A construção de uma igreja sinodal é um sonho que vem sendo sonhado, gestado, silenciado, verbalizado e pastoreado por Francisco ao longo desses 10 anos de pontificado. Nós tivemos a oportunidade, né, de ter 2 encontros precedentes, um sobre o pontificado do Papa Francisco e outro sobre a Evangelii Gaudium. E o que nós estamos vivendo, enquanto experiência de um sínodo, para se falar e refletir sobre sinodalidade, vem sendo plantado desde antes da sua eleição como bispo de Roma. E depois de eleito, os mais diversos documentos, discursos, encontros sinalizam o caminho para uma igreja sinodal. Portanto, o que a gente está vivendo hoje não brotou por geração espontânea. É fruto de um processo. E aí eu fui recuperar que esse processo nasceu desde antes dele ser papa. O pontificado, ele acentuou essa reflexão. Mas no conclave em que o Papa Francisco foi eleito, e aqui a gente tem a imagem dele entrando na Capela Sistina e fazendo o seu juramento antes de iniciar o conclave ele é precedido das chamadas congregações gerais, em que os cardeais, eles fazem discursos espontâneos sobre o perfil que espera-se de um papa para assumir a igreja. E ali o Papa Francisco fez um discurso muito interessante que eu quero retomar aqui os 4 pontos do Papa. Quando a gente pensa em sonho, às vezes a gente considera assim, sonho é algo simples, fácil, bonito, e nós não podemos ser ingênuos em pensar que este caminho ele é feito sem pedras e sem buracos. Há uma forte resistência, principalmente dentro da igreja. Grupos mobilizados, ministros ordenados, cardeais, bispos, padres, religiosos, religiosas, leigos e leigas, que desacreditam dos processos despertados pelo Papa Francisco. Aqui, para conversar com vocês, eu escolhi seguir um caminho propositivo, para pensarmos nas inspirações do próprio Papa, o que pode ser feito, como, quando e com quem pode ser feito. O sonho de uma igreja sinodal não pode ser realizado ao término de uma noite de sono, mas pode ser fruto de várias noites, porque não se trata de uma ideia apenas a ser jogada de cima para baixo. Aliás, nesse livro que eu mencionei para vocês, inclusive ele está aqui, e quem não leu ainda, embora ele não fale sobre o processo sinodal, Vamos Sonhar Juntos, os Caminhos para um Mundo Melhor. É uma leitura muito gostosa. O Papa conversa com um jornalista britânico, Austin Iver, e divide em tempo de ver, tempo de escolher e tempo de agir. Então ele fala da igreja como um todo e do mundo. Eu gosto muito das coisas que o Papa Francisco fala fora da cátedra de Pedro. Porque quando ele escreve um documento, que são muito preciosos, todos eles, ele fala sobre a autoridade magisterial. É o bispo de Roma, o Papa, que está falando. Quando ele publica livro, quando ele dá entrevista, essas coisas, ele fala de maneira mais livre, mais espontânea. E são de uma preciosidade tremenda. E aqui nesse livro tem uma frase que eu acho muito interessante. Aí sinodalidade não é uma ideia, mas é um processo a ser construído. O Papa Francisco diz que ideias são discutidas, mas a realidade é discernida. E aí, quando o Papa fala de discernir a realidade, lá em 2015, nesse discurso dos 50 anos do Sínodo dos Bispos, ele diz 2 frases muito fortes. Primeiro, que a sinodalidade ela é constitutiva da igreja, ou seja, não existe igreja sem experiência sinodal. E segundo, que a igreja no 3º milênio ela deve ser uma igreja sinodal. Nós, depois de passarmos 2000 anos do cristianismo,
ainda no limiar desse terceiro milênio, né, estamos ainda no ano 23 do terceiro milênio, somos desafiados e impulsionados a viver esta igreja sinodal, construída de maneira conjunta. Para a gente discernir essa realidade, é preciso lutar contra a tentação da pressa, do querer fazer as coisas a toque de caixa. A gente lança uma coisa e já quer que o resultado saia logo. E o Papa Francisco diz que mais importantes do que os resultados são os processos. Por isso que quando ele convocou o sínodo em 2021, seria até 2023, se encerraria agora. No ano passado, depois de já ter realizado uma escuta nas dioceses, nas bases, que foi coletada uma síntese nacional, depois uma síntese latino-americana, o que o Papa Francisco fez? Ele estendeu o sínodo até 2024. Dividiu em 2 sessões, porque ele entendeu que em uma sessão só não seria suficiente para refletir tudo aquilo que estava sendo levantado neste processo. Então, muitas pessoas ficam impacientes, né? Isso é difícil para os impacientes, diz o Papa. Mas aqueles que são impacientes acham que para tudo tem uma solução técnica. Para um problema técnico tem uma solução técnica. E ele diz, muitas pessoas religiosas simplesmente têm dificuldade em relação ao discernimento, principalmente as que são alérgicas a incertezas e desejam reduzir tudo a preto ou branco. É uma prática quase impossível para ideólogos, os fundamentalistas e qualquer pessoa que tenha a mente fechada. Mas o discernimento é vital se queremos criar um futuro melhor. Tá aqui, página 62. E aí a gente pensa o tanto que isso, o Papa Francisco é uma pessoa de 86 anos, vai completar 87 agora em dezembro. Se tem alguém que poderia pensar em fazer as coisas com pressa, seria ele. Se ele tivesse preocupado apenas no resultado de um sínodo sobre sinodalidade. E aí, o que eu trouxe aqui, o cardeal cubano Jaime Ortega, faleceu em 2019, poucos dias depois da eleição do Papa Francisco, ele revelou esse manuscrito, que está aqui na foto, que foram as palavras pronunciadas pelo Jorge Mário Bergoglio lá nessas congregações gerais. E aí esse manuscrito, o próprio Papa entregou para o cardeal cubano, para o Jaime Ortega, logo depois, antes de ser eleito, e foram 4 pontos muito breves em que ele diz sobre a doce e confortadora alegria de evangelizar, retomando uma expressão do Papa Paulo VI. Doce e confortadora alegria de evangelizar. Os 4 pontos que o Papa discursou, né, e que couberam num papelzinho, é o seguinte: evangelizar supõe zelo apostólico. Evangelizar supõe na igreja a parresia de sair de si mesma. Parresia é uma palavra grega que significa ousadia, coragem. Então, para evangelizar, a igreja tem que ter coragem de sair de si mesma. Portanto, deixar de olhar para si, deixar de olhar para o espelho. A igreja está chamada a sair de si mesma e ir às periferias. Não só as geográficas, mas também as periferias existenciais. As do mistério, do pecado, da dor, da injustiça, da ignorância, da prescindência religiosa, do pensamento e de toda a miséria. Certamente vocês ouviram da professora Lucimara na semana passada e também do Padre Godoy, a essa expressão das periferias, que ela aparece fortemente na Evangelii Gaudium, né, de ir às periferias. Então o Papa já está dizendo disso antes de ser Papa, enquanto cardeal. O segundo é quando ele fala que a igreja, quando ela não sai de si mesma para evangelizar, ela fica autorreferencial e então adoece. Os males que ao longo do tempo se dão em instituições eclesiais, o Papa diz que são raiz de autorreferencialidade e de um narcisismo teológico. Essa expressão, narcisismo teológico, do olhar só para si. Lá no Apocalipse nós encontramos uma expressão muito bonita que diz que Jesus está
a porta para entrar. E aí, nesse discurso, o Papa, ele diz o seguinte, que às vezes Jesus está dentro, ele bate desde de dentro para sair, e nós não o deixamos sair enquanto igreja. A igreja autorreferencial quer Jesus dentro de si e não o deixa sair. Foi o segundo ponto do discurso do Papa. O terceiro, ele usa a metáfora da luz. A igreja, quando é autorreferencial, ela crê que tem luz própria. E aí ela se afasta de si e do mistério dos outros. Ela se torna autorreferencial. E o que ele usou ali, que ele usa constantemente ao longo do pontificado, e que não cabe numa igreja sinodal, é a mundanidade espiritual. Esse viver para se dar glória uns aos outros. Papa Francisco usa duas imagens aqui. A igreja evangelizadora, que sai de si, aquela que sai para proclamar a palavra de Deus e da fé, e a igreja mundana, que vive em si, de si e para si, que ajude a ser mãe fecunda, e aí ele pede, né, que é preciso iluminar as possíveis mudanças e reformas para viver esta igreja que não se ilumina com a própria luz. E aí olha o que ele diz, né, pensando no próximo Papa, foi o quarto ponto, porque os cardeais são chamados a dizer o que eles pensam do que seja o próximo Papa. Um homem que, a partir da contemplação de Jesus Cristo e da adoração a Jesus Cristo, ajude a igreja a sair de si mesma, rumo às periferias existenciais. Que a ajude a ser a mãe fecunda que vive da doce e confortadora alegria de evangelizar. Estava dado, portanto, o programa pastoral para a igreja, que depois se concretizou com o Evangelii Gaudium e os documentos, a prática pastoral do Papa Francisco. Ali nessa exortação, e aí para responder melhor este sonho possível, eu fui recuperar alguns pontos desse magistério e que apontam para o que a gente está vivendo hoje. O primeiro, ele está exatamente na Evangelii Gaudium. Ali o Papa enfatiza a necessidade de uma conversão missionária na Igreja Católica, onde todos os membros devem se comprometer para a mensagem do Evangelho ao mundo contemporâneo de maneira mais eficaz. E aí ele desafia a igreja a sair da sua zona de conforto e a se tornar mais aberta à sua missão de evangelizar. Veja, quando o Papa propõe essa abertura à mudança, não é outra coisa senão retomar aquilo que há 60 anos o Concílio Vaticano II propôs. E que alguns teólogos, vários teólogos, dizem que depois passou por um inverno eclesial, nos pontificados de João Paulo II e de Bento XVI. E o Papa Francisco, então, para retomar essa dimensão sinodal da igreja, para retomar o seu pastoreio, ele vai beber lá nas fontes do Concílio Vaticano II. Inclusive o primeiro Papa ordenado pós-Concílio Vaticano II. O Papa Francisco foi ordenado presbítero no ano de 69, alguns anos depois do concílio. Portanto, trazia consigo já essa marca da reforma conciliar. O número 27, ele apresenta um sonho do Papa Francisco. O sonho que ele sonha para a igreja e com a igreja. Vamos ler juntos? Sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual que à autopreservação. Aí há uma fala forte do Papa, no sentido de que, ora, é mais importante sair, dialogar com o mundo, com as periferias, ou autopreservar-se. A reforma das estruturas, que ali ele já acena, lá em 2013, exige, e só se pode entender nesse sentido, fazer com que as estruturas da igreja se tornem cada vez mais missionárias.
Portanto, a igreja sinodal é uma igreja missionária. E aí a missão aparece como um dos pilares, um dos eixos do sínodo: comunhão, missão e participação. A passagem que o Papa Francisco, né, diz aqui na Evangelii Gaudium, que eu trouxe para a gente refletir, ela coloca uma dimensão missionária que seja flexível, adaptável, não no sentido de um laxismo, né, de que tudo pode, mas adaptar-se às necessidades do mundo atual, em vez de concentrar apenas na autopreservação das estruturas eclesiais tradicionais. É melhor a gente colocar o time em campo para jogo do que ficar ali enrijecido, olhando para si mesmo. O Papa está chamando a igreja a ser corajosa em busca de maneiras novas e criativas de comunicar a mensagem do Evangelho em um mundo que está em constante mudança. Nesse período do pontificado do Papa Francisco, nós tivemos uma escola de sinodalidade que foi o Sínodo para a Amazônia. O Sínodo para a Amazônia foi uma experiência que já foi um ensaio do que ele proporia posteriormente. E ali, a partir do Sínodo, na exortação apostólica Querida Amazônia, ele coloca 4 sonhos. Sonhos que representam a sua visão de futuro para a Amazônia, as suas preocupações com a região, mas que não são sonhos apenas para o território geográfico da Amazônia Legal. São sonhos para toda a igreja. Sonhos que podem e devem ser sonhados para toda a humanidade. O primeiro sonho que o Papa apresenta é o sonho social. O desejo de ver uma Amazônia onde os povos possam viver em paz e harmonia uns com os outros, promovendo a justiça social e o respeito pelos direitos dos mais vulneráveis. Ele pede a promoção dos direitos dos povos indígenas, das comunidades locais, bem como a erradicação da violência e da exploração na região. O segundo sonho é um sonho cultural. O Papa destaca a importância dessa diversidade cultural presente no território amazônico e exorta a preservação dessas tradições, das culturas e das comunidades locais. O terceiro é um sonho ecológico. Ali o Papa ressalta a importância de cuidar da casa comum, ou seja, da natureza, dos biomas, da humanidade inteira que vive na Amazônia. A necessidade de preservar a biodiversidade e de adotar práticas sustentáveis que protejam a região e o planeta como um todo. E a exortação, ela se conecta com a Laudato Si, 2015, né, com essa proposta de cuidado da casa comum. E que agora, no dia 4 de outubro, nós vamos conhecer a segunda parte. E o Papa revelou a semana passada que vai se chamar Laudate Deum, louvai a Deus. Então, vamos acompanhar. No dia da abertura do Sínodo, 4 de outubro, dia de São Francisco, nós vamos conhecer a segunda parte, né, dessa encíclica. E, por fim, o sonho eclesial. O Papa expressa o seu desejo de uma igreja mais enculturada e mais ativa na Amazônia. A formação de líderes locais, incluindo sacerdotes indígenas, e a promoção de uma igreja mais próxima das pessoas. Uma igreja que esteja próxima das comunidades mais remotas, inclusive. Ainda percorrendo esse caminho para chegar no que hoje a gente tem o sínodo sobre sinodalidade, nós tivemos um sínodo sobre a juventude. Veja, o Papa, quando a gente olha para os sínodos que foram realizados durante o pontificado do Papa Francisco, nós vamos ver, claro, o sínodo tem a sua função, a sua missão de discutir temas importantes, relevantes, mas mais do que pensar questões teológicas, o Papa Francisco está preocupado em refletir sobre pessoas. Sem pessoas não há igreja, sem pessoas não há vivência da fé. Portanto, um sínodo para pensar sobre a Amazônia, um sínodo para pensar sobre a juventude, e um sínodo agora para pensar sobre a igreja. Porque se a sinodalidade ela é constituinte da igreja, quando o Papa chama um sínodo sobre sinodalidade,
é um sínodo para a igreja pensar sobre ela mesma. Uma igreja sinodal. O que a gente poderia chamar até, se igreja e sínodo são sinônimos, dizia São João Crisóstomo, pode ser até redundante falar de igreja sinodal. Mas às vezes é preciso a gente reforçar essa ideia. Na exortação Christus Vivit, de 2019, lançada após esse sínodo sobre juventude, o Papa discute sonhos e esperanças. E novamente, quando ele propõe pensar sobre as juventudes, os sonhos dos jovens, as aspirações e desejos, ele está pensando novamente para a sociedade como um todo. O Papa encoraja os jovens a sonharem alto e a não desistirem de seus sonhos. Eu estou retomando as experiências do Papa Francisco com sonho para afirmar com convicção de que é possível sonhar como uma igreja sinodal. Na Christus Vivit, a palavra sonhos aparece 42 vezes na tradução brasileira. E essa recorrência, seja dos bons sonhos, dos maus sonhos e daqueles que às vezes não são realizáveis, ela aparece aqui no parágrafo 42. O Papa afirma: devemos perseverar no caminho dos sonhos. Para isso é preciso ter cuidado com uma tentação que muitas vezes nos engana, a ansiedade. Pode tornar-se uma grande inimiga quando leva a render-nos, porque descobrimos que os resultados não são imediatos. Então, para quem está pensando que, terminado o sínodo, o Papa Francisco vai já dar definições, pode tirar o cavalinho da chuva, senão vai adoecer. Se bem que esses dias a gente estava bem querendo uma chuva para dar uma aliviada no calor. Os sonhos mais belos conquistam-se com esperança, paciência e determinação, renunciando às pressas. Não são imediatos. É preciso renunciar às pressas. Renunciar às pressas é fundamental para entender que numa igreja sinodal, os processos, repito, são mais importantes que os resultados. E nesse documento, o Papa Francisco, ele tem uma capacidade, uma sensibilidade muito grande de trabalhar com as fases da vida. Mesmo num documento para as juventudes, o Papa Francisco convida a olhar para os idosos, para os sonhos dos idosos. Ele diz que não são sonhos de futuro, de projetos como dos jovens, mas que são os sonhos de recordações, de imagens de tantas coisas vividas com a marca e a experiência dos anos. Por isso que, em outros momentos, inclusive em um livro que se chama Deus é Jovem, o Papa Francisco desafia os jovens a escutarem os idosos. Nessa mesma perspectiva, antes da Jornada Mundial da Juventude desse ano, ele convidou os jovens que iam para a jornada para que conversassem com os idosos e com os avós. E também, nessa mesma linha, ele instituiu o Dia Mundial dos Avós e Idosos. E aí chegamos na Fratelli Tutti, antes deste grande momento e movimento sinodal. A Fratelli Tutti, lançada em outubro de 2020, ela aborda as questões da fraternidade e da amizade social. Inclusive embasa a nossa campanha da fraternidade do ano que vem, que é Fraternidade e Amizade Social. O texto da Fratelli Tutti, ele não traz explicitamente uma estrutura de sonhos, como na querida Amazônia. Lá nós temos a divisão dos capítulos por sonhos. Mas ele aparece numa série de visões e de propósitos, de princípios, que podem ser considerados como os princípios que o Papa Francisco almeja para a sociedade. Aqui eu ousei colocar, ou pelo menos sintetizar estes sonhos em 5. E ali o Papa Francisco disse que ela é uma encíclica social. Lá na introdução, entrego esta encíclica social como humilde contribuição para a reflexão, a fim de que, perante as várias formas atuais de eliminar ou ignorar os outros, a fim de que sejamos capazes de reagir com um novo sonho de fraternidade e amizade social que não se limite às palavras. E aí os 5 sonhos que se tornam muito claros na Fratelli Tutti e que sustentam também a proposta e o propósito de uma igreja sinodal. A fraternidade universal,
reafirmando a ideia de que todos os seres humanos são irmãos e irmãs, independente das diferenças étnicas, religiosas, culturais e socioeconômicas. Ele sonha com um mundo em que a fraternidade seja a base para as relações humanas e internacionais. O segundo é a solidariedade global, especialmente em relação aos mais pobres e marginalizados. O Papa almeja um mundo em que as nações e indivíduos trabalhem juntos para superar as desigualdades e garantir que todos tenham acesso a condições de vida digna. A cultura do encontro, o terceiro sonho, que já está lá na Evangelii Gaudium e que perpassa todo o magistério do Papa Francisco. Portanto, para ser igreja sinodal, tem que ser uma igreja que pratica e vive a cultura do encontro. Não a cultura do confronto, sim a cultura do encontro. Ele já coloca essa expressão lá na Evangelii Gaudium. Francisco incentiva a ideia de que as pessoas devem se encontrar, dialogar, se conhecerem mutuamente, superando preconceitos e divisões. Uma sociedade onde as diferenças não sejam motivos de conflito, mas oportunidades para o aprendizado e o crescimento mútuo. O quarto, a promoção da paz. O Papa Francisco destaca a importância de se trabalhar pela paz, não apenas na ausência de conflitos armados, mas também na resolução de conflitos sociais e culturais. E isso é muito evidente. Quando a gente quer saber alguma fala, alguma posição política do Papa Francisco, a gente precisa de olhar, escutar as catequeses semanais de quarta-feira e o Ângelus, ou às vezes alguma entrevista que ele dá. Sempre ali no momento do Ângelus, ele vai rezar por alguma nação que está passando por algum conflito. E não é apenas uma relação para um ou para outro, para todos. Naqueles em que há uma recorrência maior, como ele sempre diz, a nossa martirizada Ucrânia, países da África, né, a República Centro-Africana, outros países ali, ele repete o Líbano, ele insiste nesses pedidos. Mas o Papa pensa na promoção da paz e a cultura da paz. Falar da paz como caminho, promover a paz, para que a paz se torne cultura. Um mundo onde a paz seja construída com base na justiça e na verdade. E um quinto ponto, a rejeição da indiferença. O Papa critica a cultura da indiferença que muitas vezes permite a exclusão e a exploração. E isso aparece também em vários momentos, quando ele fala de uma sociedade do descartável, em que as pessoas não estão mais preocupadas, né, na preservação da vida, dos cuidados da casa comum, mas que tudo se torna descartável. E aí é a cultura da indiferença. Rejeitar essa cultura da indiferença. Uma sociedade onde as pessoas estejam dispostas a se comprometer em causas sociais e a se envolverem ativamente para melhorar a vida dos outros. E agora, depois de revisitar este caminho de sonhos que desembocam nesta proposta da Igreja Sinodal, eu ousei falar de 7 sonhos para uma Igreja Sinodal, a partir dos processos que nós já vivemos, naquilo que foi levantado nos processos de escuta no Brasil, na América Latina, e agora que também são fruto do Instrumentum Laboris, um instrumento de trabalho. Esse instrumento de trabalho, ele é um instrumento para quem vai participar do sínodo, mas é para toda a igreja. É importante que a gente conheça o instrumento de trabalho. Se vocês se recordam, quando o sínodo foi convocado, o Papa Francisco convocou o sínodo com o seguinte mote: comunhão, participação e missão. Nessa reta final agora, o sínodo mudou para comunhão, missão e participação. Não só uma inversão de palavras, mas de sentido. Que, ao tratar, por exemplo, das questões de autoridade, ao refletir sobre participação, o documento diz que toda a dimensão da autoridade ela deve ser pensada em vista da missão. Portanto, primeiro, o caminhar juntos, uma comunhão que nos une,
né? E aí pensar a comunhão não apenas por estarmos unidos, mas uma das etimologias da palavra comunhão é comunos, o mesmo serviço, o mesmo ministério. A comunhão que se dá em vista da missão, caminhamos juntos para a missão e por isso participamos do mesmo ministério, do mesmo batismo. E aí, então, eu escolhi revisitar esses processos e elencar aqui 7 sonhos. Poderiam ser 10, 20, alguns poderiam achar que são menos. Mas 7 também é um número simbólico, né? Na tradição judaico-cristã, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. O 7º se torna o dia da plenitude. Em outros momentos também da história do cristianismo, a gente vai perceber 7 são sacramentos e outras relações mais. Portanto, é um número que representa completude e totalidade. E penso que 7 também podem ser os compromissos que nós, cristãos e cristãs, podemos sonhar para ver uma igreja plenamente sinodal. E o primeiro deles é a centralidade do Espírito. A centralidade do Espírito, escutando o que ele diz a nós, à igreja e ao nosso tempo. A igreja, a nós e ao nosso tempo. A palavra Espírito aparece no instrumento Labores 96 vezes. Só não aparece mais do que a palavra igreja e sínodo, que aparece mais de 300 vezes. E eu, quando falo assim, recorrência de palavras, não é só porque eu não tenho o que fazer e vou ficar contando palavras. Mas como analista de conteúdo, interessa-me muito saber a recorrência, porque também nos dá a importância daquilo no documento. Ou seja, se algo aparece reiteradamente, significa que merece a nossa atenção. E a centralidade do Espírito, a nossa etapa continental, né, a síntese daqui do nosso continente latino-americano diz que a experiência de saber que somos habitados pelo Espírito nos lança para além das nossas próprias análises e reflexões, convidando-nos a superar a tentação do intimismo, dos fundamentalismos e das ideologias que nos fazem disfarçar o querer de Deus quando são a busca de interesses particulares. Se nós visitarmos a Sagrada Escritura, nós vamos encontrar uma expressão muito bonita lá nos Atos dos Apóstolos, quando refere-se ao Concílio de Jerusalém. Pois decidimos, o Espírito Santo e nós. Não é nós e o Espírito Santo, é o Espírito Santo e nós. Novamente, não é apenas uma questão linguística, semântica, mas é de intencionalidade. E pensar a centralidade do Espírito numa igreja sinodal significa que nós precisaremos rever os nossos processos de decisão, de participação e de missão centrados no Espírito. Não colocar o Espírito apenas como uma propriedade de determinada porção do povo de Deus. Às vezes nós pensamos que o Espírito Santo ele pertence a essa ou aquela expressão na igreja. Não, só a renovação carismática que tem poder sobre o Espírito Santo. Ou novas comunidades ou movimentos mais carismáticos, querigmáticos. Não, o Espírito Santo é para toda a igreja. Se nós nos afastarmos dele e perdermos a centralidade do Espírito, nós vamos jogar o nosso carro no lugar errado, na estrada errada, no caminho errado. E aí, para isso, o sínodo propõe um método, um caminho, que é para a igreja sinodal de se fazer o discernimento no Espírito. Novamente, aqui é renunciar à pressa das coisas prontas e chegar deixando o Espírito agir. E aí, quando nós abrimos o coração ao Espírito para que ele haja, nós vamos renunciando às nossas próprias pretensões e vamos nos afastando dessa autorreferencialidade. Portanto, pensar a centralidade do Espírito numa igreja sinodal é devolver o protagonismo a ele, que desde o início pairava sobre as águas.
que acompanhou e acompanha a igreja desde o princípio, e que nesse momento também acompanha. Isso, inclusive, né, pensar a centralidade do Espírito, esse ponto, esse primeiro sonho, é inclusive para desmistificar o discurso de muitos que estão desacreditando no sínodo. Há pessoas que estão dizendo que o Papa já vai chegar com as respostas prontas e que só vai ser ali comunicado e decidido. Já na primeira convocação, há mais de um mês, o Papa tinha convocado 363 pessoas, delegados. Agora, na semana passada, saiu uma nova leva de delegados. São mais de 400 agora, entre aqueles que são ouvintes, peritos e os que têm direito a voto. E o Papa convocou pessoas de todas as expressões eclesiais, inclusive aqueles que o criticam. Cardeais, bispos. Inclusive, se a gente olhar para a lista dos delegados norte-americanos, são extremamente conservadores, como aconteceu lá na eleição recente da presidência da Conferência Episcopal. Se o Papa, ele não está chamando, não é só um clubinho de gente que pensa igual ele, não. Tem pessoas de todas as mentalidades abertos a escutar e acolher aquilo que o Espírito quer dizer à igreja. O segundo ponto, o segundo sonho que eu acredito para uma igreja sinodal é redescobrir a beleza do viver juntos. Isso que já está expresso ali na Fratelli Tutti, né? A fraternidade, a amizade social é isso, é a redescoberta do viver juntos, fazendo essa passagem do eu para o nós. E aí nós só poderemos caminhar juntos se soubermos reconhecermos como irmãos. Por isso que eu penso que a gente não pode ler esse momento do tempo presente, da caminhada sinodal, distante dos outros documentos e momentos do magistério do Papa Francisco. Há 2 anos, quase 3 anos, quando ele nos presenteou com a Fratelli Tutti, ele também já dava os indicativos desse processo de um sínodo sobre sinodalidade. Revisitar o conceito de fraternidade, né? E aí a fraternidade, que é um conceito tão caro para os franciscanos, né? E eu, em abril, fui desafiado a falar de fraternidade para os franciscanos, né? Aí eu perguntei, eu li a regra, estudei a regra que o Frei Otto me presenteou, e lá, já no primeiro parágrafo, né, da regra, São Francisco já diz sobre a observância do Evangelho. Os irmãos devem observar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu entendi, eu sou publicitário de formação, eu falei assim, eu vou tentar condensar essa regra em uma frase. Entender a fraternidade, à luz da regra, em uma frase. E aí eu coloquei que a fraternidade é a observância do Evangelho. Reconhecer que somos irmãos. Nós, para pensar essa redescoberta do viver juntos, vamos nadar contra a correnteza do individualismo. O individualismo trazido pelo paradigma tecnocrático que tem fortíssimas consequências. Reconhecer que nós precisamos uns dos outros, que nós não podemos, que nós não conseguimos e que nós não devemos caminhar sozinhos, afasta-nos da autorreferencialidade. Eu preciso do outro. E para isso eu tenho que reconhecer, fazer essa passagem do eu para o nós. E aí a linguagem já nos ajuda, às vezes é muito da minha pastoral, do meu movimento, da minha igreja, da minha comunidade, e aí passar para esse movimento do nós. O terceiro, que para mim é um dos grandes ganhos do processo sinodal, é a recuperação da escuta. Pensar uma igreja sinodal implica cultivar a escuta como atitude permanente. E aí, lá em 2015, no discurso dos 50 anos do Sínodo dos Bispos, o Papa Francisco diz que uma igreja sinodal é uma igreja da escuta, ciente de que escutar é mais do que ouvir. E ele se conecta profundamente com o anterior, de reconhecer o outro. E quando eu coloco 7 e apresento 7, também não é numa ordem hierárquica. Eu penso que eles devem ser vividos de maneira integral, juntos. A escuta abre espaço para o outro, por meio do diálogo. E, mais uma vez, afasta-nos da autorreferencialidade.
Lembrem que lá no início eu falei que o sonho de uma igreja sinodal era para afastar-nos da letargia da autorreferencialidade, da mesmice da autorreferencialidade. E aí, numa mensagem aos comunicadores, no ano passado, o Papa Francisco diz que a obra mais importante, na ação pastoral, a obra mais importante é o apostolado da escuta. Escutar-nos uns aos outros. E aí isso me parece que desmonta, e muito, aquilo que a igreja sempre fez, que foi falar. Quando ele coloca que o mais importante é escutar, é a igreja colocar-se no mundo e para o mundo e para si mesma numa atitude de escuta. Quantas vezes nós paramos para escutar o outro, para escutar a nós mesmos, para escutar a Deus? Esse é o tripé que ele coloca: escutar ao outro, escutar a si mesmo e escutar a Deus. Para o Papa, a sinodalidade, a comunhão edifica-se na escuta mútua entre irmãos e irmãs. E aí ele usa um exemplo muito interessante, que é da música. A própria experiência musical aponta-nos para isso. Para a gente cantar, a gente precisa de escutar o outro. Quem canta em coro sabe disso. Se você não escutar a voz do outro, você não canta. Na polifonia. E aí ele coloca que a unidade requer não a uniformidade, a monotonia, mas a pluralidade e a variedade das vozes. Portanto, a polifonia. Pensar nessa igreja polifônica que tem espaço para todas as vozes, até para aquelas que são mais desafinadas. Um quarto sonho, um quarto caminho para a igreja sinodal é manifestar a comunhão do povo de Deus por meio do batismo, valorizando os ministérios batismais e sua formação integral. Novamente, o Instrumentum Laboris utiliza a expressão ministérios batismais 11 vezes. E aí me parece muito oportuno. Há algumas expressões ali que são interessantes. Primeiro, lá não aparece igreja particular, como a gente vê no direito canônico, por exemplo, referindo-se à diocese. Lá aparece igreja local. Particular dá uma ideia de individual, de fechamento. Local significa ela está presente em uma determinada realidade. Aqui fala dos ministérios batismais. E coloca a necessidade de nós pensarmos os ministérios necessários à comunidade. Ministérios necessários. Nem toda comunidade vai precisar de ter todos os ministérios. Para algumas vai precisar do ministério da palavra, do ministério para o batismo, do ministério de catequista. Para outras já vai precisar do ministério qualificado para o matrimônio. E aí, quando o Papa coloca isso, ou seja, a comunidade escutar a si própria como povo de Deus, aí novamente ele recuperando a eclesiologia do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, que traz a igreja, povo de Deus, como fundamento, e garante na recepção desses ministérios a dinamicidade, a participação em vista da missão. E por que o Papa fala de ministérios batismais? O Instrumentum Laboris fala de de ministérios batismais. Certamente vocês ouviram, em algum desses momentos, ou leram, uma palavrinha que apareceu muito nesse processo sinodal. Talvez tenham escutado do Godoy, que é o clericalismo. A valorização do batismo é um antídoto contra o clericalismo, apontado desde o início do processo sinodal e do pontificado do Papa Francisco como um câncer que afeta a missão eclesial. Para isso, para a gente combater o clericalismo e manifestar essa comunhão do povo de Deus, deve ser garantida a cidadania eclesial do povo de Deus. Não são cristãos de segunda categoria. Somos todos povo de Deus, gerando adultos na fé por meio de uma formação integral de todos. Formação para todos. Acho que, concretamente, um dos passos
significativos que a gente vai precisar de dar é de pensar que tem formação para padre, tem formação para leigo, tem formação para religioso. Não, é formação para o povo de Deus. Enquanto nós mantivermos essas formações em bolhas, de padre que não senta para estudar com os leigos, e que aí pensa que é uma coisa e que depois faz da sua cabeça, nós não vamos viver uma igreja plenamente sinodal. Eu dou formação para comunicadores no Brasil inteiro. E uma das coisas que eu mais escuto quando estamos na formação, assim, eu queria tanto que o padre da minha paróquia estivesse aqui escutando essa formação. Enquanto nós não rompermos com essa mentalidade, e o clericalismo surge daí, de termos uma separação, apartados. E claro, quando a gente fala de clericalismo, o clericalismo é acentuado nos ministros ordenados, mas também há o clericalismo dos leigos e leigas, clericalismo de religiosos e religiosas, que se empoderam de... e aí há uma usurpação e uma deturpação do poder que sobe a cabeça e faz com que as relações fiquem equivocadas. Quando a gente pensa nessa relação, nessa formação integral para todos, é em vista do reino, valorizando o batismo. A síntese continental fala que na Assembleia Eucarística, que é o lugar do banquete, e que nós temos ministérios bem definidos, a comunhão batismal é atualizada e é gerado um dinamismo de participação. Então, manifestar essa comunhão do povo de Deus por meio do batismo. Seria muito bom que a gente valorizasse mais o nosso batismo. Eu nasci numa cidade aqui do interior, que se chama Piracema, e sempre que estou lá, eu visito a Capela do Santíssimo. Mas o lugar primeiro que eu visito é a pia batismal. E faço questão, quando estou lá participando da celebração, de ficar sentado perto da pia batismal, para eu relembrar sempre que é dali que começa a minha missão. Se nós não reaprendermos o nosso batismo, nós vamos continuar seguindo esse modelo. Nós temos congresso eucarístico, podia ter um congresso batismal também, né? Pensar naquele sacramento que nos coloca todos na condição de filhos e filhas de Deus e como irmãos em comunidade. Um quinto sonho, e já estamos chegando ao fim para que vocês não durmam me ouvindo falar de sonhos, é ser uma igreja de portas abertas, acolhedora e que abraça a todos e todas. Sim, a todos e todas. As juventudes, as mulheres, os indígenas, os migrantes, os pobres, os LGBTQIAPN+, e todos os que estão à margem do caminho. Não uma igreja para eles, mas uma igreja com eles. É uma mudança também necessária, de pensar que a gente faz pastoral para eles, mas uma pastoral com eles. Pastoral com os pobres, pastoral com os marginalizados, com as juventudes. E aí é muito bonito ver essa expressão artística aqui dos jovens, dos adolescentes no início, que mostra essa vivacidade. E aí como é que a gente pega essa fase da vida que está com todo esse vigor e coloca para ficar sentadinho lá dentro da igreja sem fazer nada, ficar só assistindo? Não é nem um pouco atrativo. É preciso dar protagonismo, vez e voz, lugar. Não uma igreja com eles, não uma igreja para eles, repito, mas com eles, uma igreja com eles. Isso é possível pela conversão pastoral, mas também pela conversão de linguagem e das práticas das nossas comunidades. As nossas linguagens, e aí eu falo como comunicador, a linguagem da igreja é uma linguagem para iniciados. É uma linguagem para quem sabe, pouco atrativa, pouco convidativa. Se a pessoa não tem o mínimo de catequese, ela vai ficar perdida e não vai se sentir acolhida. Isso eu nem estou falando das homilias de certos padres por aí, ou de outros ministros da palavra, diáconos, enfim. Mas pensar uma igreja que acolha a todos e todas é a igreja que sente a presença e que sente a ausência. Uma das melhores experiências que a gente tem é quando você chega em uma igreja e que a sua presença é notada. Não porque você é mais importante,
mas é porque você se sente irmão. E uma das melhores coisas também é quando a sua ausência é notada. Se você não foi por razão qualquer, porque estava doente, porque viajou, porque faleceu alguém, e a comunidade vai sentir, olha, sentimos a sua falta. Isso é um desafio para romper com a cultura da indiferença, que às vezes você passa 2, 3 domingos e ninguém sente a sua falta. Depois você volta, continua tudo como dantes no quartel de Abrantes. Uma igreja que acolhe e que está aberta para abraçar a todos e todas, deve não só ter uma linguagem de acolhida, mas colocar todos esses que estão também nos processos, nas instâncias decisórias. Estão no centro das nossas comunidades numericamente, mas não estão nos processos de decisão. Sexto sonho, buscar a reforma das estruturas e das mentalidades e das estruturas, sendo sinal profético num mundo fragmentado e polarizado. Isso aqui incomoda um tanto de gente, buscar reforma, porque é muito simples continuar do jeito que está. Lá eu gosto muito daquela obra O Leopardo, do Tommaso de Lampedusa, uma obra antiga, já aí lá fala que é preciso deixar tudo, para que tudo mude, basta deixar como está. E aqui a gente quer fazer o movimento de mudar, de mexer mesmo. Buscar esta reforma, para buscar essa reforma, cada um deve buscar assumir o compromisso de ser sinodal em sua comunidade, local, em sua pastoral, onde atua. E aí vocês que estão aqui, vocês que nos acompanham, ao sair daqui, espero que o coração arda para ser sinodal no seu lugar, na família, no trabalho. Alguns passos com mais entraves, e isso tem agarrado um pouco, precisam de ser dados. Primeiro, a sustentação dos conselhos em todos os níveis, como experiências, como instâncias do exercício sinodal. O conselho como lugar de escuta e de transparência. O conselho não como lugar de comunicado, mas o conselho como lugar de escuta e de transparência. Um outro entrave, mas que é necessário na reforma das estruturas: reformar o Código de Direito Canônico, para garantir a fluidez dos processos eclesiais. E aqui eu não estou falando como canonista, não é a minha especialidade. Eu conheço pouco, mas do pouco que eu conheço, eu sei que ele precisa de reforma a partir dessa proposta de uma igreja sinodal. Quem quiser ouvir mais sobre essa reforma do Código, assista ao programa Igreja Sinodal dessa semana, em que eu estou conversando com o Dom Pedro Cipollini, que é o bispo de Santo André e um dos delegados brasileiros no Sínodo, e um jovem brasileiro, mas que está atuando na Secretaria do Sínodo, Pedro Paulo, e que o Dom Pedro fala claramente de muitos desses pontos da reforma do Código de Direito Canônico. Outra coisa que a gente precisa desse rever as estruturas, rever o poder das nunciaturas e do processo de nomeação dos bispos. Por que não consultar o povo de Deus sobre quem será o seu pastor? Até o século IV era assim que era feito. E não é só porque a igreja cresceu numericamente que isso deixou de ser feito, mas é porque também foi se criando um status quo para se manter ali num processo, né, de criar as suas regalias. É muito ruim quando chega um bispo ruim, principalmente, né, que não se conecta com a realidade. E escutar o povo de Deus, se não pode ser feita uma escuta ampla, mas pelo menos garantir a participação de parcelas do povo de Deus no processo de escuta. Por que nesse processo, né, que é feito hoje, de escuta, que só se escuta os padres, colégios de consultores e tal, escutar também lideranças leigas, membros de conselho diocesano de pastoral? Será que não escuta é porque eles não existem? Religiosos e religiosas? Então, inserir o processo, o povo de Deus nesse processo. E aí esse se conecta principalmente nesse último, que é rever as relações de poder e autoridade a partir de uma profunda consciência do serviço.
o Papa Francisco afirma, né, de uma rigidez. Aqui nesse livro ele fala bastante, em outras entrevistas ele fala de uma rigidez. Ele diz que quando há rigidez é sinal de que o mau espírito está escondendo alguma coisa. Pessoas extremamente rígidas que têm que se esconder atrás de pano, de posicionamento e de outras questões mais. Ele diz que logo, logo surge alguma questão de ordem sexual, de ordem financeira, de ordem psicológica. É uma rigidez. E aí, a síntese continental daqui da América Latina, e essa aparece também em outras sínteses, afirma que o medo de perder o poder e o desejo de controlar, o que leva à intolerância e à rigidez, que impede passos concretos e ousados para cumprir a missão evangelizadora de levar as pessoas ao encontro com Deus. Pessoas muito rígidas têm medo, porque estão escondendo alguma coisa e porque não querem perder o lugar onde elas estão. É preciso rever as relações de poder para ajudar a erradicar os abusos de consciência, de poder, espirituais, psicológicos, sexuais, econômicos e também o clericalismo. Portanto, rever esses processos para nós, enquanto igreja, acordarmos da letargia da autorreferencialidade. Retomo ao título que foi proposto, e desde quando o Frei Otton me convidou lá em junho, eu fiquei matutando e pensando, né? Igreja sinodal, um sonho possível? Sim. O sonho de uma igreja sinodal é possível se nós partirmos da alegria do Evangelho, portanto, encantarmos-nos no encontro com a pessoa de Jesus Cristo, que vive, Cristo vive, reconhecendo-nos que somos todos irmãos. E eu agradeço a atenção de vocês pela escuta e por acreditarem também, espero, de que é possível uma igreja sinodal. Muito bem. Temos algum tempo, etc. e tal. Se alguém quer fazer alguma colocação, algum comentário à fala do... o nome dele a gente tem que pronunciar direitinho. É Marcus Tullius. Tudo com sobrano. Não sei. É bem latim. Tá. Mas tem alguém que quer fazer algum comentário, alguma pergunta, algum complemento à fala dele? Fique à vontade que eu te dou o microfone. Então, eu vou julgar para vocês a pergunta. Vocês notam essa pergunta? Vocês acreditam mesmo que a igreja possa ser mais sinodal? Ou esse negócio do sino não vai mudar nada? Nós vamos continuar do mesmo jeito? Ou seja, o Papa Francisco vai conseguir realizar esse sonho que ele está querendo de uma igreja mais participativa, menos piramidal, mais inclusiva? Ou nada disso, é tudo bobagem, nós vamos continuar a mesma coisa, nada vai mudar. O que vocês acham? Vamos lá. Espera lá que só tem que falar no microfone, senão o pessoal de casa não pega. Ah, o Luiz está lá. Beleza. Chega bem pertinho da boca. Plano que eu estou vendo do Papa aí, né, é muito bom. Agora, eu acho muito difícil ele conseguir isso é uma beleza, mas né? Claro. É uma esperança que a gente tem. Se não tiver essa esperança, é aí que não vai mudar nada. Precisa de mudar mesmo. Tem muita coisa para ser
pensada, repensada. Vou aceitar. O povo quer mudança. O povo precisa de mudança. Mas se a gente não tiver essa esperança que essa proposta que o Papa Francisco está propondo, o que é isso? O mundo está muito doido. Tem que ter esperança e tem que ter mudança. Olha, eu acredito que eu fiquei muito feliz com a sua fala, Marcos. Mexe com a gente num todo, né? Ainda mais a gente que participa de paróquia, então você fica assim, ai meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Eu não vi falar nada na paróquia até então, das questões, né, do sínodo. E aí a gente fica assim, puxa vida, é preciso realmente, né, que haja mudança, mas esse sonho sonhado, não com tanta gente, pelo menos ela vai incomodar muito. E em incomodar, né, eu acredito muito que vamos encontrar, sim, mesmo que, como o Papa fala, né, para ir devagar, deixar a ansiedade de lado, mas as respostas vão vindo. O que não pode deixar é que isso simplesmente fique num documento e pronto. Mas eu acredito muito nessa força da igreja, né, do povo de Deus, de fazer valer todas essas questões que nós precisamos e muito. Então, cada um de nós, enquanto batizados, né, enquanto igreja, somos responsáveis para fazer esse sonho acontecer. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Você me falou uma coisa agora que eu fiquei meio juriçado. Aqui, para quem está acompanhando de casa, eu tenho cerca de 20 pessoas aqui no auditório do colégio. De vocês aí, nas paróquias e comunidades onde vocês frequentam, onde é que falou de sínodo até agora e onde é que vocês já discutiram? Levanta a mão onde falou de sínodo e discutiu. Estão levantando a mão, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bom, então não conta. Então é uma só que, se é a mesma paróquia, é uma só que levanta a mão. Então, 1, 2, 3, 4, 5, não chega à metade. Não chegou à metade, ou seja, o negócio está bravo. Né? Antes de passar para você, deixa eu... É bem nesse sentido. Para dizer que está incomodando, um dos sinais de que está incomodando é o boicote. Porque nós temos hoje no Brasil 279 dioceses. A gente chama de circunscrições eclesiásticas, porque tem arquidioceses, dioceses e prelazias. Dessas, 50 aproximadamente não enviaram o relatório de escuta na fase diocesana. Das 220 que enviaram, era possível perceber, assim, umas 50 que o relatório tinha sido feito por uma pessoa só, possivelmente o bispo, que não foi feito o processo de escuta. Houve, sim, processos muito sérios, bonitos, né, mas acho que assim, um dos indicativos é esse, de paróquias, de padres que não tocaram, nem sequer para rezar. Ó, gente, está acontecendo um tal de sínodo aí. Né? Vamos rezar por ele? Muitos passou batido. Né? Então, assim, é um dos sinais de que incomoda, porque realmente mexe, é uma proposta de mexer com a estrutura. Se é para ser pensar a dimensão constitutiva da igreja, vai mexer com aquilo que é a igreja, a estrutura. E aí, rever as estruturas, reforma das estruturas, passa pela reforma de mentalidade. E aí, talvez, se me perguntar se é mais fácil reformar as mentalidades ou as estruturas, eu digo que as duas estão no mesmo pé de dificuldade. Só pode o microfone, senão quem está em casa não faz. Mas tem gente aqui com o microfone, vai você. Boa noite, muito obrigada pela contribuição, Marcos. Fico muito feliz de poder escutar sua contribuição, porque eu acho que para mim, pessoalmente, também vai mexendo muito, não? Eu acompanho também alguns grupos, movimentos a nível internacional, e isso ajudou-me muito também para reforçar
esses sonhos que temos como igreja, sonho que tenho eu como igreja, como mulher, como religiosa e como, sobretudo, dentro do povo, não? E com o povo. Então, eu acho que enriquece também a nossos sonhos nesta caminhada com o nosso povo, não? E eu acho que para nós, sendo de uma igreja onde estamos inseridas nos meios periféricos, nos abre muito para poder continuarmos nesta caminhada. É um desafio, sim, e também que não está sendo fácil. Olhando aqui que eu moro por aqui perto da cidade de Jardim, também quase não escutei, quase nada, este sentido profundo que estamos vivendo dentro da igreja enquanto a população, não? Então, acho que é importante para nós também podermos transmitir nestes momentos fortes que estamos vivendo na igreja, estes cambios. Eu acredito que vamos ter cambios, mas não vai ser fácil, mas vai ter sim. Uma das minhas esperanças e eu acredito muito. Obrigada. Volta lá, porque ele está aqui. Coisa. Observando assim o seguinte, as faculdades hoje estão formando os padres, estão vazias, está faltando, né? E tenho observado, eu participo da própria da Igreja da Santíssima Trindade, no Gutierrez, isso é muito rápido, o padre celebra uma missa lá em menos de meia hora. Então, essa comunicação com o povo, rápida, dá para Deus, ao povo, para ver se aí, ai, né? Mas, dá para Deus a ser muito grande, né? Estão vazio, tá? Medo de Deus, tá? A gente ajudou o Papa, né? Sozinho, nada. Ou mesmo, código dos padres. Eu estive lá ontem na igreja de São José, com o padre Mauro Carvalhais, falei que eu estava participando aqui do que para mim, e o laço, compra que eu te pago aqui. Que livro lá, né? O livro lá, né? O livro. Tio, eu tenho que acabar, que eu quero ver se... Você sabe que uma das coisas que o sino tem insistido, e aparece isso no instrumento Labores, que o Marcos disse, é exatamente a formação dos futuros padres e religiosos, porque deverão ser formados numa outra mentalidade. Porque não adianta nada nós ficarmos falando e formando o pessoal do mesmo jeito, porque é um pessoal que muitas vezes está sendo formado na linha do eu mando, você obedece. Eles já chegam mandando. E atenção, aí eu digo, porque eu estou nesse povo, né? Eu dou aula para eles. Eles são formados em mentalidade de que os mais jovens são os piores, muitas vezes. Entendeu? Você acha assim, pelo menos é um padre jovem. Um padre jovem, mas tem uma cabeça que, pelo amor de Deus, eu prefiro um padre velho. Né? Então a gente tem uma mentalidade que o jovem é bambambam, tem a cabeça arejada. Não tem nada. São muito mais moralistas e rigoristas do que qualquer outro. Claro que tem lá as suas exceções, graças a Deus. Mas, como regra, né, o quadro não é muito bom, não. Tem mais alguém aí que tem que falar mais alguma coisa?
Ah, bom, eu não sei se a gente capta bem. Aí abre e vai. Tudo bem. Gustavo. Eu me recordo que há alguns anos atrás, ainda antes da pandemia, né, já uma das nossas jornadas teológicas foi sobre o Sínodo da Amazônia, né? Já era algo que trazia uma reflexão e uma abertura da igreja, né, para essa forma de ser igreja, e que foi mal ainda, né, mal compreendida naquele momento, a ideia, mas que houve uma insistência do Papa de manter a reflexão sinodal, de que a igreja precisa ser aberta, né? E só eu lembrei dessa jornada porque nem a palavra sínodo era dita direito, né? Alguns diziam sinodo, você deve lembrar bem, né? Um professor, o sinodo, e aí a gente ficou pensando, mas sinodo, o que é que ele está falando? E depois a gente entendeu que ele queria dizer sínodo, né? Claro, ele não tinha talvez tanta ligação com a igreja, né? Mas quantas pessoas ainda, infelizmente, dentro da igreja, né, não sabem o que é o sínodo, né? Não sabe o que essa palavra significa, o que é uma igreja sinodal, né? E a gente acompanhando um pouco do trabalho do Marcos, a gente tem a certeza, né, de que não é só um sonho, né? Mas precisa se caminhar rumo a essa realidade, né? Porque os sonhos eles podem se tornar realidade desde que atuemos, nos envolvamos, caminhemos juntos e, de certa forma, né, façamos essa proposição que o Papa Francisco tanto pede, né, e tanto faz. Ele não só pede, ele faz, ele age, né? Então, Marcos, muito obrigado mais uma vez, né, pela sua contribuição. É muito bom ouvi-lo falar, né? A gente sente a sabedoria, né, de alguém tão jovem, né, que traz, né, toda uma leitura de realidade. Agradecemos a presença de todos vocês, de todas vocês, aqueles que estão aqui, mais uma vez relembro, aqueles que estão em casa, né? É um momento tão rico, né, que pode ser aproveitado e certamente depois o vídeo vai ser enviado para o canal da província Santa Cruz, né, para outros canais, para que mais pessoas possam ter acesso, né, a essa semana que foi tão bonita, né? Falar sobre o Papa Francisco não nos cansa, só nos traz mais admiração e mais vontade de ser cristão, de ser católico, né? Pelo menos esse é o sentimento que eu tenho. E aí eu queria convidar, né? Eu até anotei o nome aqui para não esquecer, a Edmeia, para entregar ao Marcos Túlios uma singela lembrança, né, do curso de teologia do Colégio Santo Antônio por esse trabalho desenvolvido. Vou só pegar aqui. Por favor, Edmeia, entregue. E com uma salva de palmas, mais uma vez, a gente agradece, né, ao Marcos por esse trabalho. Muito obrigado mais uma vez. Seja sempre bem-vindo ao nosso colégio e ao nosso curso de teologia. E para encerrar os agradecimentos, também agradecer mais uma vez a todos vocês, todas vocês que participaram, né? Um agradecimento aos técnicos de som, o Luiz e o Lito, né, que nos ajudaram aí com a parte mais técnica da semana, né? Gostaria de agradecer também a FTD, que forneceu para a gente algumas pastas, né, a pasta, o bloco, a caneta, né, uma parceria que temos aqui há um bom tempo, né, e no mais é dizer que a nossa semana se encerra agora, mas as reflexões não, né, e elas continuarão em sala de aula, porque, né, na semana seguinte nós voltamos
né, a nossa aula normal, na mesma bate-caverna, né, na mesma bate-sala, né, e no mesmo bate-horário, e também nessa terça-feira, né, na nossa terça-feira. Muito obrigado mais uma vez. Frei Otton, por favor. Então, terminando, eu quero convidar vocês pelo seguinte, vocês que estão aqui, vocês estão em casa, nós temos uma grande frente de voluntariado no colégio, e são pais e mães, mais ou menos, a maioria deles, pais de alunos do colégio, e assumem conosco várias ações e tal, e temos os pais, temos movimento de alunos, né, que é o GEV, Grupo de Estudantes Voluntários, enfim. E damos assistência a várias entidades, enfim. Nos chegou uma petição ontem, o grupo de voluntários já tem cotidianamente já a assistência a algumas famílias, que a gente assiste com cestas básicas todo mês, desde a pandemia. Isso vai cotidianamente. É um dos trabalhos. E nos chegou ontem o pedido de mais 5 famílias, também necessitadas de cestas básicas. Eu quero jogar essa bola para vocês, porque seria um gesto concreto em favor das causas do Papa Francisco. Uma das coisas que o Papa Francisco está falando é isso. Nós somos irmãos, nós temos que caminhar de mãos dadas, temos que olhar para a população desassistida, e etc. e tal. Então, a bola que eu quero jogar para vocês como gesto concreto do nosso curso de teologia é isso, participar desta campanha em favor dessas 5 famílias que estão necessitadas. Vocês vão receber pela pastoral os contatos direitinho, pela Sandra, né? Se você quer doar a cesta, né, fique à vontade. Se você quer contribuir com um valor para ser agregado à cesta, ou seja, é você que decide. Mas eu convido você a participar dessa campanha conosco, porque tem gente precisando. Então, é um gesto concreto em favor, né? A semana foi gostosa, a jornada foi muito boa, falamos muito do Papa Francisco. Não adianta só a gente elogiar o Papa Francisco. O Papa Francisco gosta muito dos pobres. E daí? Né? E daí que o Papa Francisco gosta dos pobres? Quer saber é nós, né? O que nós temos feito. Então, tá bom? Então, vocês vão receber, tanto vocês aqui, como vocês que estão em casa, né, as indicações de como poder participar disso. Convido vocês a ficarmos de pé, nos colocarmos na presença de Deus, para nós, então, encerrarmos devidamente essa nossa jornada, trazer presente os palestrantes que aqui estiveram, o Padre Godoy, a Lucimar, o Marcos Túlios, os nossos estudantes, né, que estão aqui, que participaram conosco, também aqueles que nos acompanharam de casa, os professores que nos ajudam no cotidiano das nossas aulas aqui no curso de Teologia, né? Nosso curso já tem tradição, então queremos lembrar também dessas pessoas, também daquelas que precisam das nossas orações. Passamos um instante de silêncio, tragamos no coração as pessoas pelas quais queremos entrar em comunhão. Como filhos e filhas de um mesmo Pai, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gustavo falou, semana que vem nós voltamos às aulas, na terça-feira é dia de Francisco de Assis. Então, que ele nos abençoe, nos ilumine, nos inspire cada vez mais. E que Deus, nosso Pai, nos abençoe sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite para vocês e até mais. Muito obrigado e a gente se vê. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Boa noite.